Diz aqui Jeremias 23. Sou por acaso Deus apenas de perto, oráculo de Yahvé, e não Deus de longe? Pode alguém esconder-se em lugares secretos sem que eu o veja? Oráculo de Yahvé. Não sou eu que encho o céu e a terra? Oráculo de Yahvé. Eu ouvi o que dizem os profetas que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: eu tive um sonho. Até quando haverá entre os profetas os que profetizam mentiras e os que profetizam embustes de seu coração? Eles que tentam fazer o meu povo esquecer o meu nome, por meio de seus sonhos, que contam uns aos outros, como seus pais esqueceram o meu nome por causa de Baal. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e o que tem uma palavra minha, que fale fielmente a minha palavra. Que tem a palha em comum com o grão? Oráculo de Yahvé. Não é a minha palavra como fogo? Oráculo de Yahvé. E como martelo que arrebenta a rocha? Palavra do Senhor. A gente precisa cada vez mais se aproximar de Jesus, porque é cada vez mais difícil distinguir a voz do Senhor. Primeiro, porque cada vez menos pessoas se colocam diante do Senhor para serem seus profetas e escutarem de fato o que Deus quer falar, o que Deus revela e passar para o povo. E um número cada vez maior de pessoas se coloca como portador da verdade para falar suas ideias ou suas inspirações, e muitas vezes para desviar o povo de adorar verdadeiramente a Deus. Vivemos um tempo difícil que coincide com a profecia de Jesus no Evangelho de Mateus, que ele diz que apareceriam muitos profetas. Eu às vezes escuto as coisas e não sei dizer, será que isso é de Deus ou não é de Deus? Porque tudo fica muito misturado. Eu posso falar um monte de coisas que de fato são a palavra de Deus, seu Evangelho, e misturar nela coisas que eu quero que as pessoas pensem ou façam. Muitos dias eu fico pensando: Senhor, dá-me escutar-te de verdade. Só que o desafio não é só escutar para si mesmo, é escutar para si e ao mesmo tempo não deixar de ser profeta e falar aquilo que é de Deus e que é com você que ele resolveu compartilhar. E aí ele termina com essa frase pesada, não é? Diz: a minha palavra é um martelo que esmaga a rocha. Quer dizer, quando sou eu, nem a rocha aguenta. Que hoje na adoração o nosso pedido principal seja: dá-me, Senhor, te escutar, dá-me ser teu profeta, dá-me saber quando é tu que me falas e quando na verdade são falsos profetas. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Mais uma semana vencida. E o Senhor, neste texto de Jeremias, diz: eu sou um Deus de perto, mas eu sou um Deus de longe.
no sentido de que eu sou um Deus que sei tudo, acompanho tudo. Então, durante a semana, na correria da semana, o Senhor não nos deixou um segundo sequer. Nos acompanhou com o seu olhar, com o seu coração, com a sua bondade. Entrega agora para o Senhor toda a sua semana, toda a semana que virá, que começa amanhã. Entrega agora para o Senhor todas as suas lutas, todos os seus pedidos. Vamos entregar tudo isso já no início de nossa adoração, para que tudo já esteja na mão poderosa do Senhor, Ele que vê tudo, que acompanha tudo, que cuida de tudo. Senhor Jesus, nós te entregamos agora a nossa semana, te entregamos, Senhor, agora todas as coisas, todas as dúvidas, todas as dificuldades, todas as crises, todos os mal-entendidos, todas as preocupações. Te entregamos a nossa saúde, a saúde, Senhor, das pessoas que nos solicitam orações. Agora você pode lembrar todas as pessoas que te pedem oração, pessoas que estão sofrendo, pessoas que não estão conseguindo superar seus problemas e suas dores. Vai nesse momento colocando tudo isso na mão do Senhor. Senhor, te pedimos, liberta, conduz. Te peço também, Jesus, que Tu não permitas que o mal se infiltre nas nossas vidas, nas nossas casas, neste mundo tenebroso que permite tanta presença maligna, que você nos liberte agora, Senhor, de toda maldade, de toda inveja, de toda mentira. Vem com Teu Santo Espírito nos capacitar também a sermos instrumentos da Sua bondade, Senhor, a podermos fazer, Jesus, aquilo que Tu esperas de cada um de nós. Dá-nos te escutar, dá-nos profetizar, Senhor, nos meios que nós vivemos. Te adoramos hoje, Senhor, nesta manhã, na certeza de que quanto mais Te adoramos, mais recebemos. Porque se alguém recebe nesta troca, somos nós. Tu, Senhor, és completo, tens tudo. Não precisas de nada, não precisas do nosso louvor, da nossa adoração. Somos nós quem precisamos. E por isso Te louvamos, Senhor, para sermos, Jesus, agraciados. Porque ao Te louvar, as bênçãos chegam sobre nós. Glorificado seja o Seu nome, Senhor, por toda a eternidade, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor, para sempre. Dá-nos, Senhor, compreender cada vez mais os Teus caminhos e estarmos cada vez mais próximos de Ti. Leva-nos, Senhor, cada vez a estarmos mais íntimos de Ti. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és a nossa graça. Diga para Jesus que você proclama Ele, o Senhor lá da sua casa, o Senhor da sua vida, o Senhor dos seus projetos e o Senhor da sua história. Não importa tudo que você passou e tudo que você possa ter feito longe de Deus ou de forma contrária aos projetos de Deus, também não importa tudo aquilo que você deixou de fazer, que eu deixei de fazer. De tudo isso Ele é o Senhor, porque é o Senhor da história, e a história já está realizada. Nós podemos fazer daqui para frente, mas a história foi feita, é por isso que eu quero proclamar: Jesus, você é o Senhor do meu passado. Diga para Jesus que Ele é o Senhor do seu passado, para que Ele também liberte você de todo arrependimento, de todo aquele sentimento de que as coisas poderiam ter sido feitas de outra maneira, de todo aquele arrependimento da vida, de todo
sentimento de perda de tempo, de perda de oportunidade, de escolhas erradas. O Senhor Jesus é o Senhor do seu passado, então todas estas coisas Ele tem como utilizá-las para um bem maior na sua vida, na vida das pessoas. Por isso, Senhor, nós te entregamos o nosso passado. Diga para Jesus: meu passado é seu, Jesus. Você é o Senhor dele. Todos os minutos, todas as escolhas, todas as decisões são tuas. Aquelas que tu quiseres, Senhor, que eu mude daqui adiante, mudarei, mas as que forem feitas já estão feitas. Então abençoa, Senhor. Que seja abençoado e curado o meu coração, Senhor, de todo o passado, de todas as escolhas do passado. Cura o meu coração, Senhor. Fala para Jesus curar o seu coração por isso. Quantas coisas você fez com a boa intenção, outras tantas por ignorância, outras mais porque em nós habita o pecado, a maldade, e a gente também erra e não erra pouco. Então, Senhor, Tu és o Senhor do passado, e o passado está todo agora diante da Tua misericórdia. E a Tua misericórdia, Senhor, liberta-nos de todas as crises, de todas as feridas do passado. É o que Te pedimos agora, Jesus. Tu és o Senhor do nosso passado. Entrega a sua memória para o Senhor. Fala: Senhor, agora a minha memória é sua. Cuida dela, Senhor. Cuida da minha memória para que as lembranças mais importantes, aquelas, Senhor, que fazem parte, Senhor, dos Teus projetos e que eu não posso mais esquecê-las, infunde-as em mim. Protege, Senhor, o meu cérebro, protege as minhas memórias, protege, Senhor, agora, para que elas sejam, Jesus, capazes de me levar adiante. Marca, Senhor, aquelas que são mais importantes, porque fazem com que eu não me esqueça de vossa bondade e de vosso amor infinito. Para que eu jamais me esqueça de Ti, Senhor. Que eu jamais me esqueça de Ti, Jesus. Que eu não me desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Que eu jamais esqueça de Ti, Senhor. Que esteja diante de mim, Senhor, gravado no meu peito, nas minhas mãos, na minha testa, a Tua bondade, o Teu amor, a Tua salvação. Que eu jamais esqueça de Ti. Uma vez, eu estava num encontro e tive a oportunidade de presenciar um milagre extraordinário. Talvez para aqueles que não acreditem muito nos milagres, podem achar que isso tudo foi uma experiência, sei lá qual, psíquica. Nós estávamos nesse encontro, e o padre que pregava o encontro, num determinado momento, durante a missa, hoje já não se faz mais esse tipo de ação, porque a liturgia é mais rigorosa, mas no retiro às vezes acontecia do padre, durante a missa, expor o Santíssimo para a adoração. E ele expôs Jesus para a adoração e convidou todos a formarmos uma fila para irmos até o altar. E durante a caminhada na fila, eu estava mais para o final da fila, Jesus começou a brilhar e pulsar, como se luzes saíssem dele. Eu achei que era uma coisa que eu estivesse vendo. E aí a pessoa que estava atrás de mim bateu nas minhas costas e disse: você está vendo? Você está vendo? E algumas pessoas caíram naquele momento,
assustadas ou tomadas pela experiência tão extraordinária de Jesus brilhando na Eucaristia. E uma moça que estava na minha frente, que tinha ido comigo junto, era do meu grupo de oração, ela começou a dizer: meu Deus, quanta maravilha, e chorar sem parar. Lembro que eu tive que segurá-la, porque ela várias vezes quase desfaleceu no caminho, porque era uma experiência lindíssima. Jesus estava ali. E todos, pelo menos todos que eu conversei, viram Jesus se transfigurando. Nos aproximamos e o padre foi distribuindo a comunhão. Voltamos para o lugar. Uma paz poderosa preencheu aquele ambiente. Passaram-se muitos anos e eu um dia encontrei esta jovem, já não mais uma jovem, mas uma mãe de família, e fomos matar a saudade da amizade, de tempo que não nos víamos. E aí perguntei o que ela estava fazendo, estava lá no seu trabalho. Ela me perguntou o que eu fazia e perguntou como é que estava a minha fé, e eu disse: eu estou firme, indo no grupo, evangelizando. E você? E ela disse: eu virei evangélica. Falei: e que bom que você está firme, né? Eu falei: mas você não sente falta de Jesus Eucarístico? E ela me falou: olha, eu adotei essa nova fé cristã e não acredito naqueles valores da Igreja Católica. E eu falei: é difícil mesmo, é muita luta, não é? Falei: mas você se lembra daquele retiro, quando Jesus Eucarístico brilhou na nossa frente? Você não acha que ele estava ali mesmo? E de que é muito duro perder este valor? E ela disse: aquilo foi coisas de criança. E eu acolhi pela boa amizade da nossa juventude e depois nos despedimos. E eu voltei para casa pensando: meu Deus, como é fácil te esquecer, Jesus. Mesmo passando por experiências poderosas, o diabo trabalha para arrancar de nós a nossa fé, as nossas experiências. Elas começam a ficar nubladas e esquecidas. Uma dificuldade nova apaga um milagre recebido. Uma graça recebida no passado vai ficando anestesiada em troca de uma dificuldade que você ainda não a viu superada. E você esquece que aquele Deus que te deu aquele milagre, aquele Deus que acompanhou você naquele momento, aquela presença poderosa, aonde o próprio Deus está lá, começam a ficar nubladas, porque a dificuldade e o que ainda você não viu Jesus fazer se tornam mais fortes do que aquilo que recebeu. E é por isso que a palavra diz para a gente muito intensamente: não deixar perder
o que Ele nos deu. Fala para Ele sobre isso agora. Fala: Jesus, eu não quero perder a minha memória de nada que eu recebi. Milagres, momentos difíceis que você me sustentou, que você me segurou, porque senão eu não seria capaz de continuar. Acidentes que me livrou, cuidados que tivestes com a minha família, milagres que realizastes pela minha mão ou diante dos meus olhos, o poder que vi você manifestar, Senhor, que jamais desapareça da minha alma, do meu coração e dos meus olhos, que eu jamais me esqueça de Ti, Senhor. Diga isso, que eu jamais me esqueça de Ti, Senhor. Que eu jamais me esqueça de Ti, Jesus. Marca, Senhor, com fogo no nosso coração, com uma tatuagem da alma, o Teu amor em nós, a Tua palavra em nós, a Tua presença em nós. A gente sempre, eu gosto muito, né? Até virou música, mas é uma música difícil. Que era a música dos Anjos de Resgate, de quando o anjo aparece para os 3 pastorinhos lá em Fátima, e eles não tinham feito primeira comunhão. Esse é um detalhe fantástico. A igreja às vezes discute quando é a hora, agora é mais tarde um pouquinho, antes era mais cedo um pouquinho. Tem bispo que defende de um jeito, bispo defende de outro. Quando a criança já consegue reconhecer que aquilo é Jesus e não é só um alimento. Mas o anjo aparece para eles e não só lhes dá o pão de forma... Fico imaginando o que foi aquilo, né? Lá naquele horto. E diz para eles adorarem pelos que não adoram. Você está aqui para adorar pelos que não adoram. Certamente tem alguém na sua família ou próximo de você que nunca tem vontade de vir adorar. Pessoas boas, pessoas queridas, talvez melhores do que eu ou do que você, mas que não adoram. E você está aqui e pode dizer para Jesus: te adorar pelos que não te adoram, te amar pelos que não te amam. Pode dizer se você quiser. É um desafio, porque aí você depois não pode deixar mais de adorar, senão o coitado vai ficar sem ninguém para ajudar. Uma coitada, sei lá. Que além de não adorar, quem adorava por ela não adora mais. Senhor, nós queremos te adorar, Senhor. Queremos te adorar pelos que não te adoram, te amar pelos que não te amam, e te amar com o pouco amor que a gente tem, e com esse amor tão distorcido que nós temos, tão egoísta, tão confuso, mas é o que a gente tem, Jesus, e por isso a gente te ama com Ele agora, Senhor. Completa com teu amor e com o amor dos teus anjos e dos teus santos no céu, dos teus querubins, dos teus serafins, das tuas potestades, das tuas dominações, dos teus principados, todas as cortes angélicas, todos os coros angélicos te adoram, e te adoram, Senhor, neste momento, nesse altar junto conosco, uma vez que a nossa adoração é imperfeita, é pequena, mas que Tu estás aqui, nós não temos dúvida, Senhor.
Uria, Sheria, Shandaralabarala, Sheri Halamari Canta Lamaralaya, Shandaralabarala, Yalalabara, Shiri Halamari Canta Labara. Senhor, que a nossa adoração aumente o espaço dentro de nós da Tua presença. Expande o espaço, amplia o espaço. Que estando diante de Ti, Senhor, eu esteja abrindo, Senhor, as portas interiores desta minha morada interior, para que Tu, Senhor, possas ir entrando em todos os espaços, e eu quero ampliar estes espaços para que você tenha lugar, Senhor. Fazer um pequeno desafio para nós, que aqueles que mais conseguem vir, os que conseguem menos também, não tem problema, mas de você escolher, falar, olha, eu vou adorar, mas eu vou pegar fulano, ciclano, beltrano, sei lá quem, e vou trazer este comigo para a adoração. Você escolher uma pessoa, você fala, e depois eu quero que você acompanhe os resultados disso na vida da pessoa. Você pode ou não falar para ela que você está adorando e está fazendo adoração também por aquela pessoa. Isso é uma escolha sua. Depende de quem você escolher. Bom falar, dependendo, é melhor não falar. Mas eu quero que você, depois de um tempo, de meses, adorando e trazendo esta pessoa para adorar junto com você, você mesmo possa olhar e falar, meu Deus, olha o que está acontecendo. Porque eu tenho certeza, e eu sei, eu não tenho dúvida, talvez você também não tenha, de que ao fazer isso, ao adorar Jesus Eucarístico, por você e por esta pessoa, graças poderosas irão começar a ser derramadas na vida dessa pessoa. E você vai louvar a Deus, vai ficar muito feliz, tenho certeza, porque você vai perceber, e mesmo que você já saiba disso pela fé, você vai poder ter certeza pela ação, não vai ser nem mais pela fé, vai ser porque você viu, e não porque você acreditou. Então, mesmo que você ainda não acredite que podem acontecer coisas maravilhosas na vida dessa pessoa, que não está vindo, que não adora, mas porque você adora por ela, quero te desafiar a pensar e já falar para Jesus. Talvez você ainda não tenha certeza de por quem é que você quer fazer essa adoração. São tantas pessoas que a gente quer, né? A gente quer trazer tantas pessoas, pode trazer todas, mas escolha uma para você observar. Você fala, vou observar, e aí você vai procurar não esquecer todas as vezes de dizer, estou aqui adorando Jesus também por esta pessoa. Pode ser qualquer pessoa, pode ser uma pessoa que até também tenha uma caminhada muito forte com Deus ou não importa, mas eu quero fazer essa experiência para que nós possamos ver o poder de Deus. Eu, talvez seja por causa da minha formação, da minha profissão também, né? Então eu sou muito
pragmático, né? Eu faço as coisas, elas têm uma consequência, têm um resultado, né? Então, estou propondo para você fazer este investimento e ver o resultado. E esse não tem risco, esse não tem problema com o presidente de outro país, não tem nada. Esse aqui é dono de tudo. Então faça agora esse compromisso. Se comprometa com ele. Fala assim, eu estou me comprometendo agora com vocês. Queria ler um texto para vocês, já que essa nossa adoração é uma adoração de Jesus e da palavra, de Lucas capítulo 4, lá no versículo 14, diz assim, Lucas capítulo 4, versículo 14. Jesus voltou então para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a região circunvizinha. Ensinava em suas sinagogas e era glorificado por todos. Palavra do Senhor. Repetir. Jesus voltou então para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a região circunvizinha. Ensinava em suas sinagogas e era glorificado por todos. A gente sabe que esse texto narrado por Lucas é em seguida da tentação do deserto. E a tentação do deserto é um texto onde Lucas coloca na sua cronologia do seu evangelho no início da missão de Jesus. Seria mais fácil eu entender a fama de Jesus no final do seu ministério, como de fato também acontece. É só imaginarmos Jesus entrando em Jerusalém e todo mundo jogando palmas e tudo que pudesse para que Jesus caminhasse glorioso e gritando, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana. Então imagine a fama de Jesus lá entrando em Jerusalém, lá no final já do seu ministério. Mas aqui nós estamos no começo do seu ministério, mas a fama dele já se espalhava. Ele tinha acabado de ser batizado no Rio Jordão, tinha feito o milagre de Caná da Galileia, é batizado no Rio Jordão, aonde o seu primo tinha muitos discípulos e ele não. Algumas pessoas viram aquela manifestação e a voz que surgiu enquanto João batizava Jesus. E depois o Espírito o conduz ao deserto, quer dizer, longe das pessoas. E por 40 dias ele enfrenta as tentações do demônio. E sai de lá e volta para a Galiléia. A Galiléia é a região do Jordão mais fértil. Portanto, o deserto deveria estar ali ou na Samaria ou mesmo próximo de Jerusalém, onde estão os desertos em Israel. Então ele faz a caminhada de retorno. E a sua fama se espalhava. E a conclusão que eu chego é que a fama dele se espalhou porque as pessoas começaram a contar umas para as outras, a falar de Jesus, a falar mesmo sem ele ter ainda feito muitos milagres. Apesar de que quando a gente pega o Evangelho de Marcos, que não segue nenhuma lógica cronológica, logo no capítulo 1 ele já está lá na casa da família de Pedro,
e a cidade inteira de São Marcos é curada. Então aí já fica bem mais fácil, né, espalhar a fama. Nós não sabemos exatamente aonde está esse evento que Marcos narra nesta cronologia, mas não importa. O que importa para mim hoje com esta palavra é a fama de Jesus se espalha e ela precisa ser espalhada para que mais pessoas possam ser abençoadas, para que mais pessoas possam ser amadas, se sentirem amadas, são amadas, mas se sentirem amadas por Deus, para que mais pessoas saibam que há esperança, para que mais pessoas descubram que Ele é o Senhor da vida, Senhor da história. Então quem vai espalhar a fama do Senhor? Quem vai espalhar este poder eucarístico dele? Quem vai espalhar este poder da palavra? Somos nós. Somos nós. Que bom que a gente está bebendo desta fonte que jorra deste altar da presença eucarística de Jesus. Mas muitos precisam experimentar. E se depender de mim, ele vai ficar cada vez mais famoso. Como diz João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Então eu quero que você fique famoso, Jesus. Que todos saibam do seu poder. Por isso, Jesus, visita-nos com vossa bondade e misericórdia. Visita-nos, Senhor, agora com o seu poder curador e restaurador, com o seu poder inspirador. Fala, Senhor, com estes corações aqui, Senhor, todos que te buscam com toda a intensidade. Vale a pena estar diante da tua presença. Tem uma coisa que eu não gosto. Não estou certo não, eu estou errado. Eu não gosto. Tempo da Covid, vocês todos viram o sofrimento que foi, e o sofrimento para a fé também, não foi? E eu me lembro que teve uma Páscoa, né? Foram 2 anos sem Jesus, né? E teve uma Páscoa que eu lembro que a gente recebeu a comunhão de carro, não aqui na paróquia. O padre dessa paróquia não quis, mas eu fui em outra paróquia, não sei se vocês chegaram aí, e aí o padre, com toda a proteção, deu comunhão com a gente dentro do carro, ninguém podia descer. Alguém fez isso aqui? Ninguém? Meu Deus! Era um desespero não poder comungar Jesus. Toda semana a gente fazia o grupo em casa, eu e minha filha, e a gente tinha palavra, mas não tinha como comungar Jesus. E assim, às vezes, tinha as adorações que apareciam na televisão, mas eu não gostava da adoração na televisão. Se tem uma coisa que eu acho que não dá para fazer, é adoração na televisão. Dá para ouvir um encontro, uma pregação, uma palestra, uma evangelização, e dá para receber até a cura. Mas adorar Jesus na televisão é como adorar a televisão. Eu sou meio chato, não está errado não, é uma bênção, certamente, mas para mim não servia. É que nem abençoar a água, sabe? Eu gosto de vir na igreja, ou então ir lá com o padre abençoa essa água para mim, esse óleo abençoado. Aí às vezes a pessoa fala, não, o padre deu a bênção na televisão, coloquei o copo embaixo da televisão, está abençoado. Deve estar. Mas eu não fico tão animado, porque são coisas muito
tato e da palavra, né? Você fala, eu abençoo essa água, toco. Isso é coisa minha, viu? Não é a igreja não, é o Sidney com suas manias. Mas adorar Jesus, tem que vir adorar. Tem que vir adorar. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento.